A gente tem, então, agora uma fala ao vivo do ministro Fernando Haddad falando à imprensa. Você acompanha ao vivo aqui no CNN Money. Participando da COP e entregando um relatório para a COP. Isso já é fruto do trabalho que foi feito no G20. Nós queremos envolver mais as finanças com a sustentabilidade. Porque se nós não tivermos o financiamento, vai ser muito longo o trabalho de transitar, de transformar ecologicamente as economias nacionais. Então, nós precisamos combinar as finanças. Então, o Brasil já tem finanças sustentáveis, a emissão de títulos verdes, nós já fizemos. Nós temos uma parceria com o BID, o presidente Ilan estava aqui, que é um brasileiro que preside, o quarto edital do EcoInvest. O EcoInvest é todo direcionado com juros subsidiados, financiamento público, projetos sustentáveis. Nós temos a proposta da TFFF, já temos aí alguns países finalizando o anúncio já durante a COP, não depois da COP, como fez a Indonésia em recente visita do presidente Lula. Enfim, nós temos sinais concretos de que algumas ideias podem começar a sair do papel, porque até aqui, né, falando claramente, muita discussão, muito consenso, muita urgência, mas praticamente os projetos custam a sair do papel. E o Brasil quis fazer dessa COP uma COP pragmática, uma COP propositiva. Bom, vamos começar a colocar a mão no bolso, colocar o recurso na economia verde para acelerar o processo de transformação ecológica. Pelo que eu ouvi hoje dos investidores, dos financiadores e dos investidores, há uma disposição maior, né, para colocar esse trem para andar mais rápido. Então, eu acredito que nós vamos ter uma grande COP. Ministro, quais países, além da Indonésia? E esses data centers que vêm para cá. Por acaso tem uma preferência pela região Nordeste? Porque tem alguns interessados nessa região já, né? Só que lá tem falta d'água já. Como é que o governo pretende lidar bem com isso? O programa pode ser melhorado ainda? O primeiro que, assim, não é disposição nossa de concentrar numa região. Até porque não seria bom, nem do ponto de vista do desenvolvimento regional, evidentemente, você concentrar tudo numa região, mas também não do ponto de vista logístico, entendeu? Nós temos um sistema elétrico integrado, nós não temos razão nenhuma para concentrar numa região. Nós temos um sistema interligado. Você plugou na rede, você está recebendo energia do país inteiro. É como se fosse um sistema só. Isso facilita muito, isso foi assinalado pelos investidores. O Brasil tem vantagens competitivas que pouquíssimos países têm. Matriz elétrica totalmente verde, mais de 90%. A produção marginal é toda verde, né? Nós estamos agora enfrentando o desafio do armazenamento dessa energia limpa, porque eólica e solar ela é intermitente, você tem períodos de geração e à noite você nem sempre gera. Então tem toda uma gama de providências que tem que ser tomadas. Mas a grande vantagem do Brasil é que o país está conectado do ponto de vista de cabo. Em segundo lugar, um sistema elétrico integrado e nacional. Então, não tem por que localizar. O Redata não tem preferência de região. Ele vale como uma política nacional. E ele antecipa efeitos da reforma tributária, já como uma espécie de piloto do que vai ser a plataforma econômica do Brasil a partir da reforma tributária, que empolga os investidores porque sabem que isso é bom. Terceiro, a questão da soberania digital. Eu já endereço o assunto da soberania digital, uma vez que 60% dos nossos dados são processados hoje nos Estados Unidos. Nós queremos processá-los aqui por uma questão de segurança nacional, inclusive, né? Que é empresas, dados públicos, uma série de coisas, inclusive para proteger o cidadão brasileiro com as leis nacionais. Então, eu acredito que nós estamos num bom caminho e o relator do projeto de inteligência artificial já aprovado no Senado estava aqui, o deputado Aguinaldo Ribeiro, mostrando toda a disposição de até o final do mês ou começo de dezembro votar e mandar de volta para o Senado para ainda dar tempo da sanção esse ano. Ministro, a gente saiu de Baku com um compromisso de cifra e a gente sabe que uma das pontas soltas para o Brasil resolver é falar a origem desse recurso. O senhor falou sobre pragmatismo. O que seria uma resposta pragmática, uma ação prática? Sair com valor X ou Y para o TFFF, o que seria? Eu acredito o seguinte, eu acredito que das
ideias originais que surgiram nos últimos anos, o TFFF está mais pronta para dar certo. Tem uma outra que é muito grande, que é a coalizão do mercado de carbono, mas que vai exigir muita engenharia para sair do papel. Mas, além da coalizão, que demora mais tempo para acontecer, do mercado internacional de carbono, o TFFF é uma questão dos países, não é nem doação. Você está fazendo um investimento, na verdade. Não é doação. Você remunera as florestas pelo spread, né, dos empréstimos que serão feitos a partir do fundo. Então, eu tenho ouvido depoimentos de muitos países dizendo, olha, nós vamos anunciar. Às vezes não me dizem o valor, né, o que é O quanto seria um bom valor? Não, assim, as pessoas com quem eu converso acham que é realista você, no ano de presidência do Brasil, que a rigor é o ano que vem, né, nós estamos assumindo a presidência, se a gente terminar o primeiro ano com 10 bilhões de dólares de recursos públicos, seria um grande feito, porque até aqui ninguém colocou nada relevante na mesa. Então, os ministros de Finanças com quem eu falei entendem que esse número, ao final de um ano, seria um número ambicioso, mas possível, né? E eu acredito que nós vamos chegar lá. Obrigada, gente. O senhor pode ajudar quais outros países? Eu não posso, porque eles pedem para reservar o direito de anunciarem eles mesmos, né? Entendeu? Porque eles vão anunciar por si próprios. Mas né? a gente pode esperar avanços aí com os países ricos, né? Como o senhor tem dito. Tem de tudo, né? Tem de tudo. Na Indonésia, o presidente teve na Indonésia, o presidente da Indonésia anunciou do lado do presidente Lula. Né? A Indonésia é um país em desenvolvimento, vamos dizer assim. Mas há países ricos que vão aderir, na minha opinião, devem anunciar, mas o ideal, assim, que do G20, por exemplo, nós esperamos que até o final do ano que vem muitos sinalizem apoio, né? E para chegar a 10 bilhões de dólares, bastaria que alguns países do G20 aderissem para a gente começar a remunerar os países que mantêm florestas tropicais, sobretudo os que estão endividados, porque eles não têm recursos para manter as suas florestas. E o TFF viria em suporte dessa iniciativa. Obrigado, gente. Obrigada, gente. Valeu. Das finanças aí em relação a esse processo? Não de todos, mas de muitos, de que provavelmente nós vamos ter anúncios durante a COP. Mas a meta que todos nós estamos nos colocando é de, durante a presidência do Brasil, chegar a 10 bilhões de dólares de dinheiro público. Porque depois pode vir as fundações, os fundos de pensão, uma série, as empresas, mas 10 bilhões de dólares de recursos soberanos, vamos dizer assim. Tem estimativa disso? Mercado de carbono com a Europa, houve algum avanço nessa conversa? A coalizão andou bem. Houve novas adesões? Você acompanhou essa fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, acompanhada pelo nosso repórter Danilo Moliterno, na qual, aqui no evento em São Paulo, para fomentar esse apoio do setor privado à agenda ambiental patrocinada pelo governo, enquanto é evidente, a gente tem uma expectativa muito grande por algum tipo de andamento nas negociações em torno do financiamento climático, ser discutido na COP30, o ministro Fernando Haddad, então, tem essa perspectiva de atração de até 10 bilhões de dólares para manter as florestas de pé. Disse isso agora o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que acredita que essa será uma COP pragmática e propositiva e que é necessário exatamente trazer esse investimento por meio desse fundo que visa a manutenção da Amazônia, o Fundo Amazônia. Diz que é necessário colocar a mão no bolso para acelerar essa agenda de transição energética que há à disposição para colocar esse trem para andar mais rápido. Palavras que você acaba de ouvir do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que projeta que o Brasil presidirá uma grande COP. Palavras do ministro da Fazenda. Disse que o Brasil tem um desafio hoje de armazenamento da energia oriunda de fontes renováveis e que o REDATA, que é o programa que visa
um avanço, né? Visa dar estímulos, estimular a instalação, por exemplo, de data centers aqui no Brasil. Ele tem como princípio a antecipação também de benefícios que a gente vai acompanhar depois da instituição de estar rodando a reforma tributária, esse novo sistema tributário do país. Portanto, agora o ministro Fernando Haddad disse que esse montante ele vai ser anunciado também pelos países que vão fazer parte das discussões durante a cúpula do clima, que acontece em Belém do Pará. Você sabe, você tem acompanhado uma cobertura bastante ostensiva e especial da CNN Brasil e do CNN Money. Portanto, essa é a expectativa agora do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que você acaba de ouvir.